ensina e me emociona quando eu falo. Eu estive numa cidade da Galileia chamada Cafarnaum, e ali eu tive um encontro espiritual com Jesus, que foi uma coisa assim impressionante. Eu às vezes não gosto nem de dizer, que as pessoas podem pensar que eu estou extrapolando os meus sentimentos, mas foi uma visão impressionante, porque eu cheguei no dia 25 de setembro, ainda me lembro, cheguei em Cafarnaum. Eu não fui em excursão, fui praticamente só, eu, minha mulher e meu filho. E ali nas ruínas, que se chamam Ruína da Casa de Pedro, eu comecei a procurar, eu senti algo diferente quando eu entrei ali. Primeiro eu procurei uma estrada de terra, no sentido de Magdala, e eu não encontrei, fiquei até decepcionado. Cadê a estrada que não está aqui? E quando eu entrei em Cafarnaum, a estátua de Pedro ali, muito bonita, eu comecei a sentir alguma coisa. Aí me vem toda uma história do Evangelho, um paralítico que colocaram por cima do teto da casa de Pedro, porque ele não conseguia, muita gente em busca de Jesus. E quando eu estou naquela reflexão, eu tive uma espécie de regressão no tempo. E aí agora eu vi a estradinha de terra. A estrada estava cheia de pessoas. E no meio dela, de costas, eu não vi o rosto. Me parece que era Jesus. Me deu assim me deu um misto de tristeza, de alegria, como se eu tivesse perdido algo importante, que eu não valorizei o quanto deveria valorizar. A sensação de alguém que perde uma excursão muito importante e não teve a oportunidade de chegar a tempo. Mas uma voz me dizia, que eu tenho uma voz que me fala, nunca é tarde para recomeçar. E eu creio, Adelmar, que 25 de setembro de 2000 para cá, minha vida foi outra. Até o dia 25 eu tive uma. O dia 25 que eu tive para cá, eu tive outra. Porque a certeza que eu tenho hoje, que eu vivi ali, e que eu fui indiferente a Jesus. Eu devo ter cruzado com ele por ali, naquelas regiões, Cafarnaum, Tiberíades e Magdala, que fica no meio, ali às margens do mar da Galileia. Eu devo ter cruzado e fui indiferente. Talvez seja por isso que hoje eu busco tanto Jesus, com tanta sede. Para mim, todo o tempo que eu tiver para ele é pouco. E esse ano, se Deus quiser, nós estamos realizando uma excursão. Não é propriamente uma excursão, nós vamos com a equipe de pesquisas mais uma vez, porque eu estou lançando mais uma obra. E nós vamos com a TV Mundo Maior, toda a equipe, eu, doutor Adão Nonato, e nós convidamos você que queira estar conosco. Você entra em contato com a rwturismo, @rwturismo.com.br, que aí você tem todas as informações. Nós vamos sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o deserto Sinai, Caverna de Qumran, ali é o margem do Mar Morto, ali perto de Jericó, e vamos até a Galileia, Alta Galileia, toda essa região. Vamos fazer os caminhos de Moisés e os caminhos de Jesus, unindo os dois. E você, caro irmão telespectador, é nosso convidado. Entre em contato aí com o e-mail que vai estar na telinha aí, e você terá condições de estar conosco numa viagem que eu creio com certeza que será a viagem mais importante da sua vida. Para mim é sempre importante ir a Israel, é sempre uma alegria redobrada. E Severino, nos fale a respeito da palavra Bíblia. O que ela significa? A palavra Bíblia é uma palavra grega. Vem de biblos, em grego, que significa livro. E Bíblia ou Bíblia é o plural de livros. Então a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Com 72 livros católicos, 66 a Bíblia dos nossos irmãos protestantes e 39 a Bíblia dos nossos irmãos judeus. Então nós temos 3. A palavra Torá, que se simboliza mais os 5 livros de Moisés, que é a revelação divina, os 10 mandamentos, que Kardec, quando faz a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escolhe o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Então ele fala sobre todos os 10 mandamentos, e ainda coloca mais um capítulo, 14º, que é honrar pai e mãe, que também é do Velho Testamento. Olha aí, Velho Testamento. Então Kardec também não fez essa distinção, ele utilizou muito bem e citou Jó, Isaías, Jeremias, todos profetas, porque Emmanuel diz que a despeito da feição esfingética, que é a mensagem da primeira revelação, mas os ensinamentos dos profetas
são clarões de luz em nossas vidas. Assim usa o nosso querido Emmanuel na obra A Caminho da Luz. E, Severino, qual é a diferença entre a visão judaica e a visão cristã da Bíblia? O judeu, a visão judaica é que ele só segue os 39 livros do Velho Testamento, começando com o Gênesis, que é o Bereshit, e terminando em Malaquias, que é o último profeta. Ele não tem Novo Testamento, ele só tem a primeira revelação, que é a Torá, que ele chama Torá, Neviim e Ketuvim, quer dizer, Torá, os profetas e os escritos, porque a palavra Navi em hebraico é intermediária entre os dois planos. É que o grego chamou de profeta e Kardec chamou de médium. Mas o profeta de ontem, o Navi dos hebreus e o profeta dos gregos é o mesmo médium que nós conhecemos na doutrina espírita. E por que Jesus falava por parábolas, Severino? Jesus foi um dos maiores professores de todos os tempos. Sim. Então, a parábola, o que é a parábola? Vem do hebraico machal e do grego parabolé, que é ao lado de, é uma história. Jesus era um grande contador de história, foi quem contou mais história. E a história, ela enaltece, a história, ela chama a atenção. Era uma forma de ensinar atraindo as pessoas. E Jesus ensinava com tanta maestria que ele, nas parábolas dele, nas histórias que ele contava, tinha tanta riqueza que impressionava as pessoas. Você vê a criação psicológica, você que é psicóloga, uma grande psicóloga, que tinha na parábola do bom samaritano. Quando Jesus diz assim, um homem descia de Jerusalém a Jericó, querendo dizer ele que o verbo em hebraico, descer e subir, há uma diferença muito grande. Subir em hebraico é aliar, e aliar significa subir para Deus. Querendo dizer que o homem descia, e ele foi atacado por ladrões, porque ele descia, porque se ele fosse subindo, nada teria acontecido. Então essa é a primeira mensagem que Jesus coloca nessa parábola. Que quem caminha para Deus não se perde, porque está praticando o que eles chamam aliar. A Torá judaica fica numa superfície alta, que quem sobe está subindo, aliar a Torá, subida para Deus. Então Jesus já diz, um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por ladrões, simbolizando que toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente é passível de que aconteça alguma coisa que não é boa conosco, que a gente deve sempre subir para Deus e nunca descer. Por isso que aquele homem foi atacado. E vai por aí ele usa o samaritano, que era um homem discriminado, como símbolo do amor e da solidariedade. Então, todas as parábolas de Jesus eram assimiláveis e transcendentes, viu, Ademar? Isso que eu ia te perguntar. Até hoje, a transpessoalidade estão atualizadíssimas. Se viu para o pessoal daquela época, está se vindo para nós. Sim. E daqui a milhões de encarnações nós também estamos nos servindo. Eu estou preparando uma obra, se Deus quiser, que será a próxima, depois dessa que eu vou lançar esse ano, que será as parábolas de Jesus. Uma avaliação judaico-cristã, histórica, psicológica, com todas essas com a transcendência. Com a transcendência que ela tem, mostrando o que Jesus dizia para aquela época e o que Jesus disse para hoje. Porque se o tempo me der, eu gostaria de dizer que na hora que você abre a Bíblia, você que está nos assistindo, e você pega um versículo, não lê esse versículo e adapte imediatamente a você. Você procure saber aquele versículo, quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Porque senão você não vai saber separar o ontem do hoje. Por exemplo, Deuteronômio 18, que todo mundo diz que é contra o Espiritismo, foi escrito para quem? Para o povo hebreu. Aonde? Na planície do Sinai. Por quê? Porque eles eram politeístas, porque eles eram idólatras. E o que é que os espíritos têm a ver com isso? Absolutamente nada. Moisés não escreveu nenhuma linha para os espíritos, seria muita pretensão minha e sua, nossa, Sim. de dizer que Moisés escreveu alguma coisa para a gente. Escreveu um código moral para a humanidade. E que isso aqui é o importante. Que a gente possa seguir e com certeza a gente se libertará de qualquer dificuldade. Severino, gostaríamos de falar aqui por horas com você, mas eu gostaria agora, que o programa vai chegando no seu final, que você deixasse uma mensagem para quem está te vendo e ouvindo. Você, meu caro irmão, protestante, católico, espírita, não importa a sua religião, judeu, que eu tenho muitos amigos judeus, você busque a verdade, siga Jesus, busque a verdade que ela com certeza lhe libertará. Nunca julgue o seu irmão pela religião dele. Busque o que ele tem de bom dentro de si, porque ele é uma criatura de Deus. Todos nós, está lá no Gênesis, fomos criados imagem e semelhança de Deus, em espírito, porque todos nós temos alguma coisa de bom dentro de nós. E você tem.
procure de bom que você tem no seu irmão e com certeza você encontrará. Além do que é bom, você encontrará Deus, encontrará Jesus, encontrará a sua própria paz. Muito obrigado, fique com ele.